Hoje só tem desgraça nessa merda. E aí galera, tá começando mais um Econoweek Sem Corte, o seu resumo de economia da semana sem corte, quase sem edição, pra coisa fluir bem mais rápido. Eu sou o César Esperandio, o Ettore não pôde estar aqui hoje, por alguns motivos, mas enfim, vamos tocar o barco, que é o seguinte: se você tá afim de sorrir e entender um pouco mais a economia, esse é o lugar normalmente, não hoje, porque hoje só tem desgraça nessa merda, com exceção das dicas dos nossos parceiros do Guia da Semana pro seu final de semana, um rolezinho massa pra fazer, que eu vou dar no final do vídeo. Aliás, se você entende a importância de compartilhar o conhecimento pra, assim, a gente ficar mais a pampa, entender o que tá rolando, compartilha esse vídeo com seus amigos, cara. Se você ainda não entendeu, eu vou te explicar agora o porquê é importante compartilhar o conhecimento. Tá rolando no Twitter a hashtag Anistia Caixa 2 Não, e ela se resume ao seguinte: lá na Câmara dos nossos queridos e ilustríssimos deputados, eles estão fazendo um movimento para pôr fim a qualquer tentativa de punição à corrupção. O Caixa 2 é quando eles pegam grana para suas campanhas eleitorais de maneira indevida, fora da lei, e isso é crime. Inclusive, eles estão querendo estender essa tentativa de punição, a não punição ao Caixa 2, para inclusive grana que veio de outros períodos que não o eleitoral, o que nem entraria nessa lei, mas eles estão ali tentando pôr fim a tudo isso para todos os políticos saírem à pampa e ninguém ser punido pelas maracutaias que os levaram e os fizeram permanecer onde estão, nos postos que ocupam, ganhando granas, dinheiro exorbitante. Inclusive já tá rolando a repatriação, uma tentativa de incluir os parentes dos políticos na repatriação. Sabe aquela grana que você mandou pro exterior e não declarou? Sabe aquela grana que eu mandei pro exterior e não declarei? Pois é, ninguém sabe, porque a gente não mandou, a gente não tem essa grana para mandar. Os caras mandaram, os parentes e políticos mandaram, não declararam, e sabe-se lá qual que é a fonte disso, mas enfim, não foi declarado, e eles estão querendo incluir os parentes de político também nessa maracutaia para eles poderem trazer, pagar o IR e ficar ali, pagar uma multinha e ficar suave, ninguém seria punido por isso. Pois é, enquanto você tá do lado da esquerda, da direita, é coxinha, é petralha, não interessa, vocês estão aí se degladiando, os políticos, todos os partidos apoiaram essa medida, com exceção de 2, que vai aparecer escrito aqui porque eu, miolo mole, não me lembro agora, estão lá apoiando, inclusive a votação não nominal. O que isso significa? Eles querem votar por adiante por fim a essa medida de tentativa de punição a eles mesmos, eles querem por fim, não puni-los a si próprios, a eles próprios, de uma maneira que eles votem em silêncio, para ninguém saber quem votou pro sim, quem votou pro não. Bonito, né? Não? Inclusive, o pai dessa iniciativa, o autor dessa iniciativa, ninguém sabe quem é, porque tá lá rolando essa parada, tá todo mundo apoiando, mas e o nome de quem deu o pontapé inicial disso aí? Ninguém sabe, porque não é bonito saber, não é não? Pois é, enquanto isso no Brasil só está rolando desgraça sob a presidência do nosso presidente Michel Temer. Você ouviu falar pra caramba essa semana da dívida dos estados? Pois é, 19 estados da nossa federação terminaram o primeiro semestre endividados, somando uma dívida de 56 bilhões de reais. Segundo a lei, a dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida nada mais é do que justamente a razão entre o que entra de grana e o que sai de grana, não pode ser maior do que 2, ou seja, você não pode gastar mais do que 2 vezes o que você arrecadou. Você não pode chegar nesse patamar de dívida. Inclusive, 2 estados que você tá ouvindo falar pra caramba aí na televisão, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, tem essa relação maior que 2 e declararam calamidade fiscal. Isso parece só número, mas isso significou exatamente obras paralisadas e salários de funcionários públicos atrasados. Imagina lá no Rio de Janeiro, se a polícia não recebe o seu salário, aonde vai parar a segurança pública, que já anda caótica por lá. Os estados, em 2015, já receberam 5 bilhões de reais do governo federal para arrumar as contas. Agora eles estão pedindo uma parte dessa receita do IR, da imposto de renda oriunda da repatriação de gente que não declarou grana que mandou para o exterior. Eles pedem mais disso. O governo federal cedeu, porque a situação está crítica, cedeu mais 5 bilhõezinhos
aí para os estados, desde que os estados se comprometam cortando gastos com o pessoal, ou seja, com os funcionários, reduzindo as suas despesas e apoiando a reforma da Previdência, que aliás nem está muito em questão no momento, mas talvez entre, vamos ver, não sei, mas não agora. O governo federal, em agosto desse ano, agosto agora, ele também suspendeu o pagamento de dívida dos estados com a União até 2017, para a galera, para os estados terem, os governadores terem uma chance, mais uma chance, porque já tiveram várias, de parar de gastar que nem uns idiotas, e prolongou o prazo para quitação dessa dívida a 20 anos à frente, ou seja, tem a dívida agora, você tem 20 anos para pagar em suaves prestações. Mas pera lá, como a gente chegou nesse ponto? Os estados e a União gastaram mais do que podiam por muito, muito tempo. Alguns especialistas, eles dizem que houve um aumento da dívida obrigatória, ou seja, tudo aquilo que, tipo, a gente tem que gastar com esse segmento, obrigatoriamente porque é lei. Aumentaram muito essas dívidas, contando com a receita de receitas muito voláteis, como por exemplo, no Rio de Janeiro, eles descobriram lá o pré-sal, ganharam uma grana, tiveram uma receita de royalties do petróleo, que inclusive muitos especialistas dizem que é uma receita não tão certa assim, e mais do que isso ela é volátil, porque a cotação do petróleo sobe e desce, inclusive está em um patamar bastante baixo, o que diminuiu essa receita e fez eles entrarem em dívida, porque tinha um patamar de gasto, tinha um patamar de receita, e essa receita caiu pra caramba, e os gastos, por lei, eles são obrigatórios, parte deles, é claro, não todo, continuaram altíssimos. A gente está num problema muito grave, inclusive lá no Rio de Janeiro tem uma situação muito particular, conhecido como Olimpíadas. Eles gastaram tudo que puderam para a Olimpíada acontecer, jogaram para frente o problema e agora estão na desgraça, não tem mais o que fazer. Além da crise política, a recessão atual tem parte, essa recessão atual que a gente está vivendo agora, essa crise de não solvência fiscal, ou seja, gastar mais do que arrecadar, e agora está numa situação que as coisas estão um pouquinho fora do equilíbrio. Tem parte na sua origem, essa crise tem parte justamente nesses gastos excessivos. Pois é, a gente gastou pra caramba, a galera começou a falar, pô, isso aí não vai dar certo, cara, eles estão gastando, beleza, isso aí quando o governo gasta, sim, tende a aquecer a economia, mas e aí? Vai colapsar essa merda. Pois é, a gente tá chegando nesse momento e vamos ver no que dá. Uma linha de economista diz que tem que aumentar os gastos em momentos de crise para a população não sofrer. Pois é, se a gente tiver numa crise, fala, pô, nesse momento faz sentido o governo gastar um pouco mais para aquecer a atividade, papapá, e a população não sofrer tanto. Pois é, mas uma outra linha diz que se a crise aconteceu justamente por conta desses gastos exacerbados, que linguagem bonita, não é não? É preciso cortar os gastos e arrumar as contas se quiser solucionar a crise. Pois é, essa é uma discussão de lados opostos de economistas. A discussão, aliás, é muito válida, vale a pena ver essa discussão, mas espera lá. Vamos discutir com sabedoria, porque os políticos, enquanto isso, eles estão lá na Câmara, no Senado, maracutaiando para ninguém ser punido e continuarem os gastos. Aliás, o governo Michel Temer falou que ia cortar os gastos e continuou só promovendo reajustes altíssimos, que passaram da casa dos 40% para os próprios políticos, alguns segmentos privilegiados de funcionários públicos. Isso não é você, professor, não é você, funcionário de assistência desses órgãos, são justamente os caras que já têm salários que se somam a benefícios e se somam a salários extras, a bônus, e chega naquele negócio exorbitante. Pois é, ele só reajustou. Na verdade, a política fiscal do governo Temer está sendo considerada expansionista. Traduzindo, isso significa que ele entrou prometendo que ia cortar gasto, mas na verdade ele só aumentou. Quer ver reflexo disso? Por que o momento não é bom para essa crise política? Não é bom, não é favorável, eles não têm manobra, espaço para ficar fazendo maracutaia, porque isso só afunda a economia. O governo, aliás, você já sabe que em 2016, a expectativa praticamente certa é que o PIB caia em 2016, como caiu em 2015. O governo, inclusive, que costuma ser um dos mais otimistas na sua projeção para o PIB dentre os demais agentes do mercado, bancos, consultorias, etc., ele reduziu a sua projeção. Agora ele espera, em 2016, uma queda do PIB de menos 3,5%. Ele estava esperando menos 3%. E para 2017,
depois de toda essa desgraça, espera que o PIB cresça só 1%. Ele estava esperando mais 1,6% até semana passada. Sabe o que significa? Que se o mais otimista tá pessimista desse jeito é porque a coisa tá feia para cacete, parceirinho. Tá bom, isso é só PIB? Parece que não significa nada, apesar de significar muito, porque significa é a geração de riqueza do país e a gente está perdendo riqueza esse ano, segundo a expectativa do governo, em 3,5%, isso significa mais desemprego, etc. Bom, fala aí, desemprego, toma essa. Houve fechamento líquido, foi divulgado essa semana, fechamento líquido de postos formais de trabalho. Você que tem carteira assinada, aliás, todo mundo tem carteira assinada, em Brasil, as demissões superaram as contratações em 74,7 mil postos de trabalho apenas no mês de outubro. As demissões superaram as contratações entre janeiro e outubro em 751.800 vagas. Significa que 752 mil brasileiros no saldo líquido entre demissões e contratações ficaram desempregados. Tá errada essa palavra, porque não é desempregados, é desempregados. Pois é, é uma desgraça. Apesar desse número ser uma desgraça, o saldo em outubro de 2016 de menos 75 mil postos de trabalho, na verdade 75 mil postos de trabalho destruídos, foi ainda melhor do que em outubro de 2015, quando foi quase 170 mil postos de trabalho destruídos. Parece que não tem mais espaço para ver demissão. Afinal, se continuasse desse ritmo, praticamente todo mundo estaria desempregado e fazendo vídeo no YouTube que nem eu tô. E no ano passado, entre janeiro e outubro de 2015, também foi um pouco pior. Esse ano, 752 mil, arredondando, vagas formais de trabalho destruídos. Ano passado, nesse mesmo período, foi 819 mil vagas. Pois é, vamos se mexer? Vamos parar de deixar os políticos passarem a mão em la nostra bundita? Um balandro embaçado. Mas vamos pra belezura, FDS, dicas do nosso parceiro Guia da Semana. Eu vou dar uma diquinha de São Paulo. Se você não tá em São Paulo, entra lá, www.guiadasemana.com.br. Tem muita dica para qualquer lugar do Brasil. Em São Paulo tá rolando o São Paulo Jazz Festival 2016. O preço parte de R$25, vai no máximo a R$50 o ingresso. Começou a rolar dia 24 e vai até dia 27 de dezembro. O local é um bar chamado Ao Vivo Music em Moema. As atrações confirmadas são Daniel Della Alcântara, Hammond Grooves, Luiz Hooley, Edu Ribeiro, Deep Funk Session, Dani Gurgel, vai ter um tributo ao Joe Contrain e ainda vai ter o Jazz 100 Stress. Eu acho que é assim que fala. Infelizmente eu não conheço esses caras, mas é música de primeiríssima qualidade. Não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir. Até semana que vem.